programa Consciência Espírita de hoje vai conversar com um homem de comunicação, um rapaz jovem, atuante no Espiritismo, ele que conhece o Espiritismo. E eu tenho com ele uma sintonia muito grande, que nós dois temos uma grande admiração, entre outros escritores espirituais, por Humberto de Campos, o Irmão X. Nós vamos conversar nesse instante com Alexandre Anselmo. Boa manhã, aquele programa de quinta-feira, 10 horas da manhã. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Afonso. Prazer estar aqui com você, com o seu público. É uma honra. Eu escuto o programa Boa Manhã, Rádio Boa Nova, a gente precisa falar. AM 1450. E você pode sintonizar também www.radioboanova.com.br. Quinta-feira, 10 horas da manhã. O cara é pontual. Eu escuto aquele vozeirão, eu fico pensando assim, na próxima encarnação eu queria ter uma voz igual a essa. Ah, meu querido, eu quero ter esse conhecimento, esse conteúdo que você tem. Vamos trocar. Mas não é tudo isso, não. Alexandre Anselmo, eu quero agradecer a sua presença. Você hoje está representando no programa uma nova safra de comunicadores espíritas que levam a comunicação espírita adiante, não só por intermédio da leitura, da referência de livros, mas pela vivência. Eu sei que você viaja, eu sei que você vai atrás da notícia, mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós, até para incentivar os jovens que estão em casa, como é que você começou no rádio? Como é que foi essa história? No rádio foi um convite do Jeter, diretor Jeter Giacomini Filho, que eu havia feito algumas comunicações por e-mail com ele, ele me convidou para ir à rádio conhecer. Eu fui lá, na época eu fazia locuções comerciais, não tinha trabalhado em rádio nunca, né? E ele pegou e falou assim, olha, pensa num programa e me liga. Pensa num programa e me liga. Aí eu falei, poxa, e você, eu vim aqui, o coração era outro, né? Mas falei, programa, rádio? Nunca fiz rádio, né? Falei, tá bom, vou pensar. Imagina, saí da Rádio Boa Nova, falei, não, ele não pode ser verdade, né? O que ele está pedindo. Fui embora, passou acho que um mês e meio, e eu não vi nada. Ele pediu para que eu montasse alguma coisa, como seria um programa meu. Um programa piloto. Um piloto. Isso. E eu não fiz. Aí quando ele me ligou, ele falou, e aí, o programa pensou? Aí eu, pensei, claro, imagina. Aí eu corri, fiz na hora lá, um esboço do que eu queria, mandei por e-mail para ele. Ele falou, legal. Era mais ou menos isso que eu pensava para você. Pediu para escolher o dia, ainda eu falei assim, ele tinha terça e quinta. Eu falei, pode ser na terça. Ele falou, mas acho que a quinta é melhor para você. Você vai falar de teatro, de eventos, então final de semana, né, melhor para você na quinta. E ficamos na quinta-feira, estamos aí. Eu acho que 5 anos está fazendo o programa, 4 ou 5, estou fugindo já, assim. São às vezes muitas coisas que a gente faz, mas eu acho que 5 anos no ar. Bom, são 5 anos no ar, uma vez por semana. Só tem uma reclamação a fazer. Diga. E vou fazer aqui de público, eu sei que o Jeter está vendo aí o nosso programa. O que eu queria dizer é o seguinte, Boa Manhã precisava ser todo dia. Que bom. Mas eu estou todos os dias no ar, né? Porque eu sei, como locutor na própria Boa Nova, né? Eu comecei com o programa, depois fui ser funcionário da Rádio Boa Nova. Então eu estou todos os dias, todas as manhãs, fazendo os boletins, né? E às vezes algum musical, se necessitado for, tal. E, enfim, todos os dias estamos lá, contribuindo com a divulgação da doutrina. Uma voz sempre presente. Sempre. Alexandre, e o Espiritismo, como é que começou? Conta o Espiritismo nós. Começou antes da rádio. Eu não conheci meu avô, o pai da minha mãe, e ele já era espírita, né? Até em casa tem uma carteirinha dele ainda, de sócio de uma casa espírita. Meu avô nasceu em 1897, né? Então, e eu não o conheci. A família, eu digo assim, minha tia já lia os livros de Chico, e eu lembro que eu era pequeno e eu dormia, quando ia para a casa da minha avó, a cama da minha tia de um lado, a dela do outro, e eu colocava o colchão no meio e dormia ali. Tinha o Criado Mudo e os livros de Chico Xavier. Então, lá pelos 13 anos, já me interessava dar uma olhada, tal, gostava das mensagens. E aí a minha madrinha, que também tem um centro espírita, a Comunhão Espírita Cristã Rancho Ismael, que fica no bairro da Saúde, em São Paulo. E então eu comecei a frequentar ali, já ainda pequeno. Foi Isso o primeiro. Tinha quantos anos tinha?
Ah, não, isso desde sempre, eu tenho certeza, dei o centro... Desde que se conhece desde por gente. que abriu, desde que eu nasci, eu já ia lá com minha tia. Então, dali eu fui crescendo, estudando, lendo, até chegar no Centro Espírita Irmão X, que também fica na região da Saúde, em São Paulo, na Vila Moraes. E dali eu fiz meus estudos, no Centro Espírita Irmão X, minha casa querida. Do Irmão X, depois de muito tempo, eu também passei a trabalhar ao convite do José Carlos de Luca no Grupo Espírito Esperança, onde também estou até hoje, que fica no bairro da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Dá um endereço. Na rua Moisés Marques, 1123, próximo ao metrô Vila Matilde. E o site nosso é o grupoesperança.com.br, né? O C sem cedilha. Lá nós estamos todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, com palestras, atendimento fraterno, passes. Estamos trabalhando. Aproveito para mandar um grande abraço ao meu amigo José Carlos, autor de um best-seller, Sem Medo de Ser Feliz. Sem Medo de Ser Feliz, Esse realmente. é um best-seller. O primeiro livro, né? O primeiro livro dele. Isso aí, então, até hoje um grande sucesso. E falando em livro, e a gente aqui, a nossa paixão é a literatura. Um grande escritor brasileiro, Humberto de Campos, escritor de um talento, de um vigor, ele desencarna, claro, vai para o mundo espiritual, lá sofre as consequências de uma vida não muito voltada, não muito pautada para a espiritualidade, mas de repente se reposiciona e passa a trabalhar por misericórdia do Senhor em favor dos homens na terra. Fala um pouquinho de Humberto de Campos, por intermédio do nosso querido Chico Xavier, né? É uma história muito bonita, porque ele, enquanto jornalista, escritor, encarnado, ele escrevia até por pseudônimo, né? Histórias, digamos assim, algumas muito fortes. O Monstro, por exemplo. Exatamente, né? Titia, isso eu preciso falar, você falou da sua tia, eu vou falar da minha. Titia tinha coleção, isso eu tinha 6, 7 anos de idade, tinha coleção das obras de Humberto de Campos. E eu ali namorando aqueles livros, eu adorava ler, começo a ler O Monstro. Quando terminei a leitura, adivinha, já fui para o próximo conto. Por sinal, eu ganhei essa coleção, eu tenho em casa, só que está faltando, assim, acho que uns 4 exemplares, que a pessoa que doou, ela não queria doar para qualquer um. Né? Uma ouvinte até da Rádio Boa Nova, da Zona Norte de São Paulo, eu fui lá buscar esses livros e estão comigo. Eu espero conseguir completar, não sei se vou achar os outros, né? Mas eu tenho essa coleção de Humberto de Campos quando encarnado. Aí no plano espiritual, depois... Peraí. Pois não. Quais são os exemplares, os volumes que estão faltando? Vamos lá. Ah, eu não vou te saber dizer agora, né? Você seria uma boa para eu poder dizer Você me quais fala estão faltando. Eu vou atrás Eu também. não recordo agora. Mas depois eu te passo para poder, quem sabe, a gente conseguir. De repente alguém tem, né? E aí, interessante a história depois dele, desencarnado. O interesse dele em publicar, em ser um repórter do além-túmulo, né? Trazendo do lado de lá para cá as suas impressões do plano espiritual. E através do grande Chico Xavier, né? E nisso vieram as crônicas que ele tanto escreveu, que são algumas que, né, os livros tão bacanas, Estante da Vida, Pontos e Contos, Lázaro Redivivo, que eu gosto muito, fala muito da época de Jesus, e são verdadeiros ensinamentos. Então, no programa Boa Manhã, finalizar o programa, no último bloco do programa, eu faço a leitura de uma crônica do Irmão X, sempre. É onde fecha, é um momento muito bacana do programa Boa Manhã, que quando eu não faço, eventualmente, por alguma entrevista, o pessoal reclama. O pessoal cobra. Cobra. E não só isso, o Alexandre manda torpedos aí pela internet com mensagens de Humberto de Campos e outros expoentes do mundo dos espíritos, do mundo maior. Os e-mails, né? Os e-mails. Eu criei uma maneira interessante de divulgarmos a doutrina também. Comecei a destacar trechos. A gente não vê as mensagens de Chico, de outros, né? Que elas distribuem no Centro Espírita. Então eu comecei a destacar dos livros, pegava um trecho interessante e mandava para as pessoas. Mando, né? Inclusive para você. E mando. Eu sou um felizado. Todos os dias. Felizado que eu mando. Todo dia começo com Chico Xavier. E aí eu coloquei esses textos de nome de Momento Xavier. Momento Xavier. Né? Entre Por causa aspas, do momento X do programa, Xavier, de Chico Xavier. Programa Consciência Espírita, conversando com o jovem radialista
Alexandre Anselmo, boa manhã, quinta-feira, 10 horas da manhã, na Rádio Boa Nova, irradiando o Espiritismo. E ele está irradiando o seu Espiritismo, o seu talento, a sua verve, né, usando a linguagem de Humberto de Campos, no programa Consciência Espírita, que volta daqui a pouquinho. No segundo bloco, nós vamos conversar sobre um jornalista, um escritor, Humberto de Campos, no mundo dos espíritos.